Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Regras de Origem em Pauta. Meu nome é Thales Silva, sou coordenador-geral de Regimes de Origem do Governo Brasileiro. Muito bem, nos nossos últimos encontros, nossos últimos 3 encontros, tratamos do tarifaço. E um dos elementos dentro dessa dinâmica se refere à inteligência comercial. Algumas pessoas me procuraram nos últimos dias para reforçar como foi interessante escutar mais sobre essa temática, né, da inteligência comercial aplicada para, de uma forma lícita, correta, não ser sobretaxado, né? Hoje, o objetivo é continuar essa avaliação, mas sob a lógica do governo, que vocês vejam a mágica, que vocês vejam elementos de contra-inteligência, mas nesse caso, para combater fraudes. Então, no primeiro exemplo, né, nos vídeos que trouxemos nos nossos últimos encontros sobre o tarifaço, tratamos ali de planejamento dentro das regras, licitamente. Agora, temos uma situação na qual há erro ou fraude, e nós, representantes do governo e representantes da sociedade brasileira, da indústria brasileira, temos que proteger nosso mercado contra essas fraudes que eventualmente ocorrem, tá? Claro que há elementos que se somam nessa gestão de risco, nessa contra-inteligência, eu vou utilizar esse termo, e naturalmente são confidenciais, mas eu vou trazer alguns elementos, alguns indícios que são considerados nas nossas avaliações e que são dados públicos, para que vocês vejam a utilização das regras de origem na prática, tá bom? Então tá. Muito bem. Para nós começarmos, é importante então reforçarmos a nossa base legal. Eu vou projetar a minha tela e assim nós podemos conversar. Vou projetar toda a minha tela e assim nós podemos conversar livremente. Vejam, a nossa base legal está presente na Lei 12.546 de 2011, tá? Como já discutido em algumas ocasiões aqui no nosso canal. Muito bem. Esta lei regulamenta as regras de origem não preferenciais, tá? Especificamente no seu artigo 31, os critérios de origem. Eu quero destacar, então, os seguintes critérios que se aplicam no caso de nós termos insumos importados. Como assim, Thales? Está confuso, explico. Eu vou produzir uma caneta. Ora, se eu, por exemplo, produtor malaio, produzo o plástico, a tinta, enfim, todas as partes da caneta, esse produto não há dúvida, é malaio. Mas e se eu trago, por exemplo, a ponta de tungstênio da China? Então eu tenho insumo importado. Ao ter insumo importado, eu tenho que obedecer, de acordo com as regras brasileiras, dois critérios, duas opções. São alternativas. Primeira opção, critério de salto tarifário, em nível de 4 dígitos, salto de posição tarifário. Segunda opção, critério de valor, né? Máximo conteúdo importado de 50%. Então, a ponta, no meu exemplo, não pode ultrapassar 50% do preço de venda da caneta para o Brasil, tá? Muito bem. Esses critérios já foram discutidos nos nossos primeiros encontros. Vocês vão lembrar, falamos de salto tarifário em nível de 4, 2, 6 dígitos e também tratamos das regras de valor. Nesse sentido, eu vou considerar que essa discussão já está superada, que vocês conhecem e dominam, porque são técnicos em origem já, até aqui, se todos assistiram às aulas, é, conhecem os critérios, né? Então, dito isso, nós vamos tratar especificamente das investigações de origem, ou seja, quando esses critérios são aplicados em defesa da nossa indústria, em defesa do comércio justo no Brasil. Para isso, seguindo na base legal, porque é importante vocês terem as referências. Para isso, nós temos aqui no artigo 32 da Lei 2.546 o seguinte, desculpa, artigo 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a SESEX, no âmbito de suas competências, promoverão a verificação de origem não preferencial. Muito bem, essa verificação de origem, no âmbito das competências da SESEX, está
regulamentada na portaria CSEX de número 87 de 2021. Então, aqui nós temos passo a passo, apresentação de denúncia, envio de questionário, resposta ao questionário, enfim. Eu não vou tratar nesse vídeo dessas disposições, porque elas se referem mais ao procedimento do que a mágica, do que a contra-inteligência que eu comentei com vocês, que de fato, como, repito, como me solicitaram, será o tema dos nossos próximos encontros, desse e do seguinte. Muito bem. Então tá, então nós temos a Lei 2.546, que atribui à SESEX e à Receita competência de investigação, tá? No caso da SESEX, essas investigações se dão sob a portaria de número 87 de 2021. Ótimo. Agora sim, agora a mágica. Como que nós monitoramos, não é, esses indícios de fraude de origem? O primeiro ponto que é importante destacar é, hoje, a Coordenação Geral de Regimes de Origem, do qual eu sou titular, nós monitoramos todas, 100%, todas as importações brasileiras sujeitas a medidas de defesa comercial, tá bem? No nível do despacho de importação, ou seja, no nível da declaração individualizada das importações brasileiras. Então, nós estamos tratando de milhares e milhares de declarações, que repito, as quais monitoramos continuamente. Essas avaliações, esses monitoramentos, eles são feitos com base nas medidas de defesa comercial aplicadas pelo governo brasileiro. Por quê? Porque o receio é que essas medidas elas estejam sendo evadidas. Exemplo, vamos pegar aqui um exemplo qualquer, magnésio metálico, tem o direito aplicado contra a China. Então, esse produto chinês, ele é deslocado fisicamente ou eventualmente eu tenho uma fraude puramente documental. Exemplo, tá? Não é um caso concreto. Ele é deslocado até a Malásia. Então, desde a Malásia, você envia a mercadoria para o Brasil declarando que é malaio e não chinês, para não recolher o direito antidumping devido. Thales, mas por que alguém faria isso? Eu acho que essa é uma pergunta muito inteligente e que trata exatamente dessa contra-inteligência que estamos abordando nesse vídeo. Por quê? Todos discutem o tarifaço americano, correto? 50% inviabiliza nossas exportações, enfim. Nós temos alguns casos de dumping que a margem aplicada contra os produtos superam 100%. Alguns casos, elas se aproximam de 1000%. Então, vejam, se vocês consideram que 50% inviabiliza nossas exportações para os Estados Unidos, imagina uma sobretaxa, por exemplo, de 1000%, né? Então, o incentivo econômico, e há uma disciplina específica para isso em relação à auditoria, controladoria, o incentivo econômico da fraude, ele é muito mais significativo em defesa comercial do que em tarifa. Porque o ganho potencial é muito maior, de forma a compensar o risco da fraude, tá? Muito bem. Então, monitoramos todos os produtos com medida de defesa comercial aplicada, como eu comentei com vocês, e agora nós vamos começar a entender como que se dá esse monitoramento. Olha que legal. Nós temos aqui, essas informações são públicas, as investigações de origem concluídas por nós, pelo governo brasileiro, pela Secretaria de Comércio Exterior. Então, vocês vão ver que nós temos diversas investigações já concluídas, aproximadamente 150, diversos produtos, diversas origens. Muito bem. Então, exemplo, cadeados. Malásia, Tailândia, calçados, Taiwan, Malásia. Muito bem. Dentre eles, eu quero destacar alguns, para que vocês entendam como se dá o nosso monitoramento. Por exemplo, o primeiro que eu quero trazer é o caso da Trinox. Repito, público. Essa empresa foi desqualificada, ou seja, chegamos à conclusão que este produto, laminados de aço inoxidável a frio, este produto não é originário da Turquia, como vocês podem ver na portaria que concluiu o procedimento. Vejam. Então, este produto seria originário da Indonésia, país que tem direito aplicado. Medida de defesa comercial, na verdade.
Veja, Indonésia. Olha, aqui. Produtos de aço inoxidável laminados a frio, como eu comentei com vocês, que nós temos uma medida compensatória, tá? Por que que eu chamo a atenção para este caso? Porque vocês podem ver que esta empresa, Trinox, já havia sido investigada e desqualificada pela União Europeia, tá? Em 2024. Ou seja, nós processamos, esse é um ponto muito importante de inteligência, de contra-inteligência. Nós processamos, temos uma base de dados que coleta as investigações concluídas pelas autoridades ao redor do mundo para processar nas nossas importações, tá? Então, exemplo, Thales, produtor na Indonésia, exporta fios de nylon para a União Europeia. É investigado, se conclui-se que há uma circunvenção, né? Conclui-se que há uma fraude de origem, que esse produto não é indonésio. Muito bem. Nós, então, no Brasil, processamos essa informação, coletamos e registramos Thales, fio de nylon, origem não confirmada. Ao termos importações originárias de Thales, Indonésia, de fios de nylon, já há um apontamento de risco. Ora, se essa empresa foi desqualificada pelo governo europeu por se entender que havia uma circunvenção ou uma fraude, é de se imaginar que também essa fraude ocorre em relação às importações brasileiras, né? Fraude, erro, o que seja, circunvenção, ou seja, operações mínimas ali que se deem na Indonésia, mas que esse cenário se repita. Então, nós processamos esses dados, tá? Muito bem. Além deste caso, eu quero trazer para vocês um outro caso de ácido cítrico. Esse caso é muito interessante. Como vocês podem ver, nós investigamos e desqualificamos ácido cítrico a empresa Wankan do Camboja. Essa empresa também foi investigada, vejam aqui, também foi investigada pela União Europeia, o Wankan, tá? Mas olha que interessante, a empresa, nesse caso, desqualificada por nós, ela foi qualificada pela União Europeia. Ora, Thales, se ela foi qualificada, por que ela entra na gestão dos dados do governo brasileiro? Vejam que interessante e, como eu chamo, mágico. Como é mágico? Na descrição do processo, há a citação que a Wankang ela produz sais de ácido cítrico por meio de ácido cítrico importado da China e da Tailândia. Isso está no processo, é público, no processo europeu, tá? Nós temos direito aplicado contra os dois países. Vejam aqui, ó. Índice de defesa comercial, ácido cítrico. Ácido cítrico, China e Tailândia, tá? Então, há essa informação no processo. E no processo, ainda no processo, há referência de que eles cumprem regra de valor, né? Ou seja, eles utilizam o insumo importado mais o montante do insumo versus o preço de exportação do produto para a União Europeia seria suficiente. Por quê? A União Europeia usa uma regra de valor de 60% de insumo importado. Mas vocês vão lembrar que o Brasil usa uma regra de 50%. Então, o mesmo produto, os sais de ácido cítrico, para mercados distintos, União Europeia e Brasil, pode configurar a determinação positiva para a União Europeia, porque cumpre valor, e uma determinação negativa para o Brasil, porque não cumpre, eventualmente. Por isso que isso também é importante de ser monitorado e avaliado. Ou seja, esclarecer junto à empresa se a regra brasileira, distinta da europeia, foi cumprida ou não. Tá bem, pessoal? Com isto, encerramos esse vídeo e voltamos logo com mais exemplos para vocês entenderem essas ações de contra-inteligência do governo brasileiro para sustentar, para proteger um comércio lícito dentro do nosso país. Muito obrigado.